E nos próximos capítulos da novela Três Graças, Lucélia irá planejar um plano terrível contra Maggie. A pilantra irá contratar um advogado para adulterar o testamento dos tios e provocará o acidente dos dois. Além disso, Paulinho descobre a verdadeira identidade do delegado Jairo e o envolvimento dele com a morte de seu pai. Calma, Paulinho. Eu posso explicar. Não é como você está pensando, gritará o delegado. Porém, Paulinho não perdoa e manda: cala a boca. A tua casa caiu. Eu descobri o teu envolvimento com o Ferretti e o porquê você fez o que fez com meu pai, o teu parceiro. Isso tudo terá início quando Lucélia for até a casa de um velho amigo e fala: como eu disse pelo telefone, eu tenho um trabalho para você e pode te render um bom dinheiro. Roberto se aproxima e pergunta: e o que uma pilantra como você está planejando? Seja o que for, eu aposto que não é nada de bom. Lucélia responde: bem, para nós dois será muito bom. Isso eu garanto. Em seguida, a garota explicará para o amigo que precisa que ele adultere um testamento. Roberto a encara e avisa que não consegue fazer aquilo. E Lucélia não desiste, insiste e diz: se você fizer isso, eu vou te recompensar muito bem. Isso você pode ter certeza. Ao escutar aquilo, Roberto fica mais interessado e fala: bem, eu não posso modificar, mas como advogado, eu posso redigir um novo. Depois é só você fazer os teus tios assinar. Lucélia então pede ao velho amigo para se apressar e diz que mandará todos os detalhes dos dois para o seu e-mail. Roberto se aproxima e responde: eu vou precisar só de um dia. Esses tios são aqueles que têm uma filha, não é mesmo? Então você quer que eu coloque 50% e 50% para cada? Lucélia, sem pensar duas vezes, avisa: claro que não. Eu quero que você coloque 100% para mim. Eu quero que a Maggie fique sem nada. O advogado afirma que irá preparar tudo e que vai enviar o testamento no outro dia. E após escutar aquilo, ela sai. E não demora, porque a mau caráter chega em casa e ao ver os tios junto com a prima, ela fica com inveja, mas tenta disfarçar. Casper então avisa a moça que irá fazer uma viagem com o marido para passar o final de semana em uma casa de praia. E Lucélia, ao se aproximar, sugere: e se vocês dois fossem de carro, não seria muito melhor? Maggie interrompe a prima e diz: mas é claro que não. A estrada é muito perigosa. No entanto, Lucélia insiste e avisa que aquilo deixaria a viagem mais inesquecível. Ao escutar aquilo, Casper concorda e fala: até que essa ideia não é má. Rubens também diz a mesma coisa e completa: eu sempre quis fazer uma longa viagem de carro. Casper então decide viajar de carro e fala que levará o carro no dia seguinte para a revisão. Porém, nesse momento, Lucélia o interrompe e se oferece para levar o veículo. E sem suspeitar do que a megera estava planejando, o casal aceita e em seguida entram para preparar as malas. Já Maggie, ao ficar a sós com a prima, ela diz que não estava gostando nada daquela história e sai logo em seguida. Lucélia, que estava segurando o sorriso, ela dá uma gargalhada e fala consigo mesma: agora é só pedir para cortar o freio e adeus, titios.
Já no dia seguinte, Lucélia consegue o Novo Testamento e, ao colocar em meio a outros documentos da galeria, ela leva até os seus tios para que eles assinem. Os dois, sem suspeitar de nada, assinam tudo e entregam para a sobrinha novamente. Lucélia, com os documentos nas mãos, ela se apressa e vai até o apartamento do Roberto. Ao se aproximar do parceiro, ela entrega o Novo Testamento e diz: "Aqui está. Agora, você só precisa registrar no cartório, não é mesmo?" Roberto confirma e fala: "Não se preocupe, que eu vou fazer isso agora mesmo." E após escutar aquilo, Lucélia sai cantando vitória. Porém, o que ela não imaginava é que assim que Roberto registrasse o Novo Testamento, o advogado da Meg iria ligar para a garota dizendo: "E desculpe, mas eu acabei de ser informado que o testamento dos teus pais foi adulterado. Foi alterado. Você por acaso está sabendo disso?" Meg acha estranho e responde: "Eles não me disseram nada." Mas o que exatamente eles modificaram? O advogado avisa: "Eu acho melhor mandar uma cópia para o teu e-mail. Eu achei muito estranho essa alteração." Meg fica ainda mais preocupada e não demora para que ela receba a cópia do testamento. Ao ler e ver do que se trata as modificações, ela arregala os olhos e fala: "Isso tá muito estranho. Tem alguma coisa de muito errado." Porém, antes que ela pudesse fazer alguma coisa, Casper e Rubens chegam junto da Lucélia. A garota avisa aos dois que já levou e trouxe o carro da revisão e garante que está tudo bem. Meg escuta tudo calada e, ao ver a prima se afastando, ela se aproxima dos pais e avisa que precisa ter uma conversa muito séria com os dois. Enquanto isso, Meg, ao chegar em uma parte isolada da casa, ela liga para Roberto e pergunta se estava tudo certo com o plano. Roberto garante que sim e questiona: "E quanto ao carro dos teus tios? Você realmente cortou os freios, como eu expliquei?" Lucélia confirma e diz: "Agora é só questão de alguns dias e logo eu vou herdar tudo o que é dos dois. Mas o melhor vai ser ver a Meg saindo sem nenhum centavo dessa casa." No entanto, o que a megera não podia imaginar é que sua casa estava prestes a cair. Isso porque Meg conta a Casper e Rubens o que tinha acontecido com o testamento. Os dois estranham e Casper pergunta: "Como isso é possível? Quem faria uma coisa dessa?" Meg responde: "Como quem, pai? Não está na cara que foi a Lucélia." Rubens, sem conhecer o verdadeiro caráter da sobrinha, ele a tenta defender e diz: "Bem, ainda não sabemos, minha filha. Pode ter sido qualquer outra pessoa." Meg retruca: "Pois para mim, está mais do que claro. Só ela teria a ganhar com tudo isso. Ela sequer tentou disfarçar, colocando 50 e 50. Ela teve a cara de pau de colocar 100% de tudo o que é de vocês só pra ela." Casper, com medo do que tinha acabado de pensar, comenta: "E tenho até medo de falar isso, mas eu tô pensando aqui. Será que aquela insistência em levar o meu carro para a oficina é porque ela fez alguma coisa nele?" Rubens, sem entender, pergunta: "Como assim? Do que você está falando?" Meg responde: "Tipo, cortar os frios. É isso que o senhor estava se referindo?" Casper confirma e avisa que vai conferir pessoalmente. Meg, no entanto, pede que todos mantenham aquilo em segredo
e diz que vai preparar uma armadilha para a prima. No dia seguinte, os três se reúnem novamente e Casper avisa que notou que os freios do carro estavam cortados. Rubens avisa que eles precisam falar com a moça e expulsar ela de casa. Porém, Meg o interrompe e diz: "Espera, pai. Vamos primeiro dar uma lição nela." Casper pergunta o que a filha tinha intenção de fazer e Meg explica todo o seu plano. Os dois concordam sem pensar duas vezes e combinam todos os detalhes. Já Lucélia, ao aparecer, ela se aproxima e pergunta aos dois tios: "Vocês não vão viajar? Eu pensei que a essa hora já estariam na estrada." Casper responde: "E realmente já estamos de saída. Só estávamos nos despedindo da Meg. E claro que não podíamos sair sem nos despedir de você também, minha sobrinha querida." E após falar aquilo, ele sai junto de Rubens. Lucélia fica feliz ao ver os dois indo embora. E Meg, ao se aproximar da prima, pergunta: "O que foi, Lucélia? Você parece tão feliz. Aconteceu alguma coisa? Ou será que ainda está para acontecer?" Lucélia nega e diz que sua felicidade é apenas porque sabe que os seus dois tios vão se divertir. Meg finge acreditar e avisa que vai para o seu quarto e ao ficar a sós, Lucélia comenta: "Só em pensar que em poucos minutos essa infeliz vai receber a bela notícia que os seus dois paizinhos queridos não estão mais vivos e que tudo que eram deles agora é meu. E isso será memorável." Alguns minutos depois, Meg volta para a sala desesperada dizendo que aconteceu um acidente de carro e seus dois pais não resistiram. Lucélia não finge e demonstra sua felicidade. E Meg, ao olhar para a prima, pergunta: "Você está rindo do que eu acabei de falar?" Lucélia confirma e, mostrando uma cópia do testamento, ela avisa: "Claro que eu tô. Eu não sei se você sabia, mas os meus tios modificaram o testamento e deixaram toda a herança para mim e não para você. Mas como eu sou uma boa prima, eu vou te dar até amanhã cedo para você arrumar as tuas coisas e ir-se embora da minha casa." Meg chama a prima de monstro e Lucélia, se sentindo vitoriosa, confessa: "Eu nunca suportei ninguém dessa casa. Você sempre foi mimada por aqueles dois e, na minha opinião, eles só tiveram o que mereceram. Assim como você também vai ter." Meg a encara e pergunta: "Você realmente vai me deixar sair sem nenhum centavo no bolso e sem ter para onde ir?" Lucélia não pensa duas vezes e confirma. Naquele momento, Casper e Rubens entram na casa e Casper avisa: "É bom conhecer quem é você de verdade, Lucélia." A garota fica em estado de choque e pergunta: "Mas o que vocês estão fazendo aqui? A Meg me disse que vocês sofreram um acidente." Casper responde: "É isso que você queria, não é mesmo? Mas descobrimos o teu plano. Isso tudo não passou de um grande teatro para conhecer quem é você de verdade, minha sobrinha." Lucélia tenta fingir que estava só brincando com a prima e que nunca teria coragem de expulsar ela de casa. Mas Meg a manda calar a boca e grita: "Ninguém aqui acredita em você. Você não passa de uma grande mentirosa." Lucélia tenta implorar seu tio e lembra que ela é sua sobrinha. Casper a encara e responde: "Eu não sei a quem você puxou, porque uma coisa eu garanto: o teu pai e a tua mãe
nunca foram mau caráter. Lucélia, apavorada, pergunta: E o que vocês vão fazer? Vão chamar a polícia? Casper avisa: Eu bem que queria, mas não tenho como provar nada do que você fez. Lucélia respira aliviada e Rubens completa: Se eu fosse você, não ficava tão feliz. Lucélia, sem entender, pede uma explicação e Casper fala: Eu quero você fora da minha casa agora. Você não passa nem mais um minuto aqui dentro. Lucélia pede desculpa e diz estar arrependida e promete que nunca mais vai repetir o que fez. Porém, Meg a encara e grita: Não adianta, Lucélia. Ninguém aqui é burro para acreditar nas tuas mentiras. A mau caráter sem alternativa sai apenas com as roupas do corpo. Já do outro lado da cidade, Paulinho continuará com sua investigação contra o Ferete. Juquinha, ao perceber, se aproxima do parceiro e pede para ele ter cuidado, pois o delegado não pode descobrir. No entanto, o que os dois não sabem é que Ferete tem olhos e ouvidos em toda a delegacia. E naquele momento, o empresário recebe uma ligação e diz: Eu não acredito que esse detetive ainda está investigando. Furioso, ele desliga, chama Macedo e avisa: Nós temos que ir até a delegacia, fazer uma visita ao nosso velho amigo Jairo. Em seguida, os dois saem e não demoram para chegar na delegacia. Ferete vai direto até a sala do delegado, o que deixa Jairo assustado. Paulinho e Juquinha também estarão na sala. Estranhando, Paulinho pergunta: Eu posso saber quem te deu a autorização de entrar dessa forma? Ferete, sem responder o detetive, ele encara o delegado e diz: Eu por acaso preciso de autorização para visitar um velho amigo. Jairo responde: É claro que não. Fique à vontade. Juquinha e Paulinho não gostam nada daquela história. E Jairo, ao olhar para os dois, manda: Bem, quanto a vocês dois, vão trabalhar, que temos muitos casos para resolver. Ao escutarem aquilo, os dois saem. E Ferete, em seguida, se aproxima do delegado e pergunta: Eu pensei que nós tínhamos um acordo. O delegado, sem entender, responde: Me desculpe, Dr. Ferete, mas eu não estou entendendo. Eu sempre cumpri com a minha parte do acordo. É tanto que eu parei com as investigações que o senhor me pediu. Porém, o que os dois não sabiam é que naquele momento, Paulinho chega na sua sala e mostra para a Juquinha o seu celular e diz: Sabe o que eu fiz antes de sair da sala do delegado? Juquinha pergunta do que se trata e o detetive responde: Eu deixei um gravador e agora eu posso escutar tudo o que os dois estão conversando desse celular. Ao escutar aquilo, Juquinha dá um sorriso e fala: Pois então cuida. Eu tô doida para descobrir o porquê o delegado tem tanto medo de investigar aquele homem. Paulinho, sem perder tempo, coloca em viva voz. Já na sala do delegado, Ferete, furioso, avisa: Eu soube que aquele policialzinho continua investigando sobre o roubo. E não só isso, ele ainda está procurando coisa do meu passado. Jairo o encara e diz: Isso é impossível. Eu mesmo conversei com Paulinho e mandei ele não tocar nesse caso. Ferete se aproxima e fala: Escuta bem, eu tenho olhos e ouvidos nessa delegacia e sei tudo o que acontece. Ou acha mesmo que eu ia confiar apenas em você? Jairo, claramente com medo, responde: Eu não sabia disso.
mas vou tratar de encerrar essa história de uma vez por todas. Ferrete o ameaça. É bom mesmo, porque senão eu vou ter que contar o que você fez com o teu parceiro. É isso que você quer? O delegado fica pálido e Ferrete Macedo sai logo em seguida. Enquanto isso, Juquinha diz ao parceiro que acha toda aquela história muito estranha e comenta: o que será que o delegado fez com o parceiro dele? Paulinho, ainda em estado de choque, olha para a parceira e fala: o parceiro do Jairo Juquinha era o meu pai. Ele perdeu a vida em uma ocorrência e naquele dia a primeira pessoa que chegou no local foi o delegado. Juquinha, de boca aberta, pergunta: e você acha que ele tem alguma coisa a ver com toda essa história? Paulinho responde: o Jairo sempre contou essa história, dizendo que o meu pai já tinha sido alvejado quando ele chegou. Mas eu sempre achei essa história muito estranha. A pistola do meu pai estava com todas as munições e o tiro que ele levou foi pelas costas. Juquinha comenta: será que foi o delegado que atirou no teu pai? Paulinho pensa bem antes de responder e fala: depois de ter escutado essa conversa, eu tenho total certeza. O problema é que essa gravação não é prova suficiente. Juquinha concorda, porém tem uma ideia e diz: mas eu acho que sei como descobrir se essa história é verdadeira ou não. Paulinho fica interessado e pergunta como. E Juquinha responde: se o Ferrete está ameaçando o delegado, é porque ele tem como provar toda essa história. E eu aposto que ele deve guardar tudo na casa dele. Se eu não me engano, a Lorena me disse que o pai dela tem um escritório que só ele entra. Paulinho a encara e retruca: sim, mas isso só deixa as coisas ainda mais difíceis. Nunca vamos arrumar um mandado contra o Ferrete. Ele é muito bem protegido. Juquinha rebate: eu sei disso, mas quem falou em mandado? Paulinho pensa um pouco e Juquinha completa: eu vou entrar lá com a ajuda da Lorena. Eu tenho certeza que ela vai aceitar e me ajudar quando escutar toda a história. Ao escutar aquilo, Paulinho acha o plano genial e agradece, dizendo: isso é muito importante para mim. Eu sempre quis encontrar o responsável que fez aquela covardia com meu pai e, principalmente, fazer justiça. Juquinha, sem perder tempo, faz uma ligação para a Lorena e marca de se encontrar com a namorada. Não muito tempo depois, Juquinha chega na casa do Ferrete e, ao se aproximar da Lorena, ela pergunta se tinha mais alguém ali. Lorena, mesmo sem entender, responde: não, só estamos nós duas. Bem, também tem a Zezé, mas ela tá na cozinha. Juquinha fica claramente aliviada e avisa que precisa de um grande favor. Enquanto isso, o delegado vai até a sala do Paulinho. O detetive, ao ver o responsável pela morte do seu pai na sua frente, ele pensa em fazer uma besteira, mas consegue se controlar. Porém, Jairo nota algo estranho e pergunta: o que foi, Paulinho? Parece um pouco tenso. Aconteceu alguma coisa? O detetive mente e diz que só estava pensando em alguns casos. Ao escutar aquilo, o delegado aproveita para mandar novamente que ele pare qualquer investigações sobre o Ferrete ou sobre o roubo das estátuas. Paulinho o encara e retruca: ele por acaso veio até aqui, pessoalmente, para fazer esse pedido?
Jairo se aproxima e diz: Não mexa com esse homem, Paulinho. Você é um rapaz novo, esperto. Não estrague a tua vida peitando esse tipo de gente. Paulinho, não querendo prolongar aquela história, ele finge concordar. E o delegado sai, sem imaginar que, naquele momento, Juquinha estava na casa do Ferete, contando tudo o que descobriu para a Lorena. A filha da Zenilda, em estado de choque, olha para sua amada e diz: E você acha que essa prova pode estar guardada aqui em casa? Juquinha confirma e fala: Você uma vez me disse que o teu pai tem um escritório que só ele entra, não é mesmo? Eu aposto que está escondido lá dentro. Lorena pensa um pouco e avisa: Bem, eu não sei se tá lá, mas eu vou te ajudar. Só que temos que fazer rápido, antes que alguém chegue. Juquinha concorda. E as duas, após revirar todas as gavetas e armários, elas encontram um cofre. Lorena diz que sabe a senha e, após abrir, ela tira alguns documentos e fala: Eu acho que encontramos o que você veio procurar. Juquinha fica admirada que ela soubesse a senha do cofre e Lorena revela: Eu na verdade só sei, porque a minha mãe já me disse uma vez que o meu pai é do tipo de pessoa que sempre usa a mesma senha. Juquinha, sem perder tempo, se aproxima e, ao pegar o documento, ela vê o nome do delegado Jairo e diz: Deve ser esse aqui. Tem até o nome dele. Em seguida, ela agradece e sai com pressa. Não demora para que Juquinha chegue na delegacia e avisa ao Paulinho que conseguiu as provas. O detetive a encara e pergunta: Então você encontrou o que nós precisamos? Juquinha confirma e diz: O teu pai estava investigando um caso sobre o Ferete e o Jairo deu cabo dele, justamente para acabar com esse caso. E em troca, ele se tornou o delegado. Paulinho, com sangue nos olhos, pergunta: Então foi o delegado o responsável? E você conseguiu as provas? Juquinha responde: Bem, eu encontrei prova que foi o delegado que atirou no teu pai, mas não posso provar a relação do Ferete. Ele não ia guardar provas contra si mesmo. Paulinho avisa: Bem, agora eu vou cuidar do Jairo e depois eu vou cuidar do mandante. Em seguida, ele, junto da Juquinha, vai até o escritório do delegado e grita: A tua casa caiu, seu canalha! O delegado estranha e pergunta: O que é isso? Perdeu a cabeça? Esqueceu que eu sou o delegado? Paulinho responde: Eu sei disso. E sei também que você só conseguiu esse cargo graças a uma ajuda que você deu ao Ferete. Ou seja, se livrar do meu pai. Jairo, ao perceber que o detetive sabia demais, ele manda: Cala a boca. Você não tem como provar nada disso. Juquinha o interrompe e diz: É aí que o senhor se engana. Eu encontrei a arma que o Ferete guardava para te chantagear. A mesma que se usou para atirar no pai do Paulinho, no teu parceiro. E tudo o que precisa ser feito é um teste de balística. O delegado olha para o Paulinho e tenta se justificar dizendo: Eu nunca quis fazer isso com teu pai. Ele era o meu amigo, mas ele também era muito cabeça dura. Eu o mandei se afastar daquele caso. Paulinho se aproxima e fala: Cala a boca. Você não era amigo de ninguém. E saiba que, apesar de não conseguir mandar o Ferete pra cadeia junto com você, eu vou reabrir o caso que meu pai estava investigando e vou colocar aquele bandido na cadeia.
É só questão de tempo. Agora me contem nos comentários se vocês já desconfiavam que o delegado escondia algum rabo preso. E o Paulinho? Vocês querem que ele se vingue do Ferete? E também me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Três Graças.